Muito bem, antes da próxima música, só quero dar as boas-vindas aí para o pessoal do Facebook. Sejam bem-vindos aí, amigos, irmãos que estão assistindo através do Facebook. Você pode deixar o seu pedido de oração aí também nos comentários, que já já o João da Igreja do Tropical estará fazendo uma oração por todos eles, tá bom? E você aqui do Zoom pode deixar o seu pedido também aí no chat, no bate-papo aqui do Zoom também, tá? E mais uma música, então, Johnny, e aí nós iremos orar. Joia. Só uma pergunta rapidinho, o áudio aí tá legal? É que eu mexi no computador um pouquinho ontem. O áudio Para no mim vídeo tá está legal. ótimo. Beleza. Muito bem, que essa seja a nossa esperança, né? E em meio a tantas dificuldades, que possamos ter esta certeza no nosso coração no dia de hoje, que isso possa alentar aí a nossa vida, né? João Nunes, da Igreja do Tropical, ancião ali da igreja. João, está presente? João? Deixa eu ver aqui se o João está aqui conosco. Olá, pastor. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Muito bem. João, você poderia fazer esta oração por nós aí, para nós também? Nós temos alguns pedidos aqui no bate-papo. Alguns desejam feliz sábado, né? Todos são bem-vindos. O Fernando e a Suelen pedem oração pelo pai da Suelen, que está fazendo radioterapia, né? O Kleber pede oração por um pai de uma amiga de trabalho, o seu Antônio. A Elaine agradece aí pela vida da sogra, né, Elaine? Olha, Elaine, esse agradecimento vale a pena o destaque, né? Muita gente aí não gosta da sogra e você agradece pela vida da sogra, né? Legal, Deus seja louvado aí pela vida dela, né? Em falar nisso, Elaine, você está com uma amiga tua aí, né? Aliás, uma irmã tua que está estudando a Bíblia com você também, né, Elaine? Sim, pastor, ela está participando com a gente hoje. Ela está contigo? Eliane. Ela está no mesmo aparelho que você ou está em outro aparelho? E outro? É Ellen o nome dela? Eliane. Eliane. Oi, Eliane, seja bem-vinda. Viu aqui conosco nessa escola sabatina, algo diferente aí, talvez que você não está acostumada, mas a gente gosta muito de participar desses momentos, tá bom? Seja bem-vinda e que a palavra de Deus continue te ajudando e transformando a sua vida aí também, tá bom? A Alessandra é a nossa diretora da Escola Sabatina do Ângela Rosa, né? Ela pede aqui, ela agradece pelo cuidado e a proteção, e ela pede oração pela irmã e a cunhada, que todas as duas estão passando momentos difíceis, né? Eu acho que a irmã está desempregada, né, Alessandra? Mais uma, né? Infelizmente, mais uma, né? Deus continue suprindo as necessidades de todos que estão passando por esses momentos aí difíceis, né? A Rayane também agradece a Deus pela vida, a saúde e a proteção também. A Mariene, ela pede oração pela saúde dela. Ela está passando um momento difícil também na questão da saúde pessoal, né? E a mãe também pede oração pela saúde da mãe e mãe dela e da mãe da dona Luísa, né? Luzia, perdão, e toda a família. A Vanessa agradece a Deus também por mais uma semana. Deus deu vitórias a ela e também com certeza a todos nós, né? Louvemos a Deus por isso. Ela pede oração pela irmã e pelo cunhado do pastor Wellington. A irmã e o cunhado do pastor Wellington, que está com Covid-19. O pastor Wellington esteve participando conosco aí há uns 15 dias atrás, né? Quantos lembram dele? Então, a irmã está com suspeita, a irmã e o cunhado. A Miriam quer agradecer a Deus e pedir oração pela saúde do Ademar Vicente. Ok? Saúde, mais um pedido de saúde aí. O Robinho
Deseja a todos um feliz sábado e agradece a Deus também pela vida, a saúde, o trabalho, o lar, o alimento, o cuidado de cada dia, né? Pede a Deus que continue protegendo ele e sua família aí dessa pandemia. E agora aí, né, Robinho, com a perspectiva de mais uma pessoa na família aí também, né? As preocupações aumentam, né? A Elaine, a Nazaré deseja feliz sábado a todos. A Elaine Vitro, ela agradece aqui as bênçãos recebidas e pelo tio José que está doente. Pede oração pelo tio José e pela minha avó. Sua avó, estive visitando a tua avó esses dias atrás e ungindo ela, Elaine. O Luiz Gustavo agradece também pela vida, pede oração pelo avanço do Evangelho, um excelente pedido, Luiz, e pede que orem também pelo Nemer e pelo Gamaliel, que estão estudando a Bíblia. A Clarice também, aí, Clarice, tenho 10 anos e queria pedir oração pelo meu amigo que está com câncer. Quero que ele fique bom logo. Ô, Clarice, vamos orar aí pelos enfermos e vamos incluir o teu amigo também. Muito bem, João, eu acho que você já pode orar, eu acho que o consenso aqui é a saúde, né, ou a falta dela, né, família e o agradecimento a Deus aí pelo que Deus tem feito por nós até aqui, né. Então, faça essa oração inicial, fazendo favor, João. Ok, vamos orar então a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, primeiramente, pela sua presença, por sua proteção e pela graça de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Em especial, queremos te rogar por cada pedido que foi colocado aqui nesse momento, pedido de cada filho teu, de cada família, onde na maioria deles, Senhor, vem se tratando de saúde, enfermidades, que o Senhor possa amparar a cada um deles, Senhor, com a sua mão poderosa e de acordo com a sua vontade, Senhor. Estamos aqui também passando por um momento difícil, onde todos nós estamos enfrentando uma crise, onde em um desses períodos também, pessoas afetadas com esse vírus, que o Senhor possa também cuidar desses, Pai, também que o Senhor possa livrá-los também, e que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada um deles, Senhor. Que o Senhor também possa nos fortalecer a cada dia, a cada momento, em que nada possa nos afastar de Ti, Pai. Nem momento, nem circunstância, nem dificuldade nenhuma. E que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, para que a nossa missão aqui não seja também atrapalhada, que é a pregação do Evangelho, Pai. Que o Senhor continue nessa reunião onde estamos fazendo aqui nesse momento. É o que te rogamos, não porque merecemos, Pai, mas em nome, nos méritos únicos de Cristo Jesus, é que te oramos. Amém. Muito obrigado, João. Deus abençoe a todos nós nessas horas difíceis e pelas nossas ansiedades e preocupações também, né? Muito bem. Nós estamos tentando reproduzir aqui quase tudo que acontece na igreja, na escola sabatina, né? Então, nós vamos ouvir agora, assistir o breve informativo das missões, onde nós vamos ver o avanço do Evangelho e também a necessidade da nossa participação e contribuição também para o avanço desse Evangelho também. Então, vejamos o vídeo agora. Informativo Mundial das Missões. A camiseta evangelística. Glenn vestiu sua camisa favorita no metrô de Oslo, na Noruega. Seu objetivo? Chamar a atenção das pessoas. E o professor não precisou esperar por muito tempo. Logo uma mulher olhou para a camisa e ficou curiosa. Ali estava bordado: Advent Airlines, comissário Glenn Lee.
uma empresa comercial que não existia nos aeroportos. Então a mulher perguntou: eu não conheço essa empresa, para onde voa? E Glenn respondeu: só temos um destino. Após uma pausa, a mulher continuou: é muito caro. E a resposta foi que as passagens eram de graça. Ela exclamou: como assim? E Glenn explicou que as passagens haviam sido pagas há 2000 anos atrás. A mulher entendeu que se tratava do cristianismo e explicou que não tinha interesse no assunto. Ela tinha tido uma experiência ruim no passado por causa de maus cristãos. Entretanto, ali no metrô, ela continuava curiosa. Glenn sentou-se ao seu lado e disse: talvez possamos explorar a Bíblia com um novo olhar. Ao ouvir essas palavras, a mulher relaxou e tirou várias dúvidas sobre a Bíblia durante os 20 minutos seguintes. Ela precisou descer logo depois, mas afirmou: obrigada pela conversa, agora tenho muito para pensar e pesquisar. Glenn ama falar de Jesus, mas afirma não ser muito extrovertido, por isso mandou fazer essa camisa. As pessoas ficam curiosas e começam a perguntar sobre a empresa, e então ele pode falar sobre o amor de Cristo. Glenn afirma ser apenas um instrumento, e é o Espírito Santo que convence as pessoas a iniciarem um diálogo e a aceitarem Cristo. A Noruega é uma sociedade altamente secularizada, e há apenas 4.500 adventistas do sétimo dia, entre eles Glenn. Em 2017, nossas ofertas ajudaram a construir um centro comunitário para jovens em Oslo. Obrigado por sua ajuda. E neste trimestre, a sua oferta irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Muito bem, aí está o incentivo para que continuemos participando das missões aí além mar, né? Você pode continuar participando com as ofertas. Você pactua, coloca ali pacto, você está participando desses projetos missionários distantes também, tá? E quero já deixar aqui aberto para dizer a vocês que nossas igrejas estão abertas. A maioria delas, se não todas, estão abertas no dia de hoje. Serão abertas ou já estão abertas para a coleta dos dízimos e das ofertas. E também de alimentos, tá? Então, todas as vezes que você for aos sábados ali na igreja levar o dízimo e sua oferta, você que tem condições e pode participar com pouco, com muito, você também pode levar ali alimentos para que possamos suprir a necessidade de alguns irmãos ou de alguns amigos da igreja também, tá bom? Então agora nós vamos ouvir uma música especial, e nós temos aí uma participante especial da igreja do Jardim Centenário, a Damiane, né? Damiane, que Deus abençoe você nesse momento de louvar a Deus aqui agora, tá bom? Então ouçamos aí o louvor. Tudo certo? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Descansei minha vida em tuas mãos, senti completa paz dentro de mim. Já passou, meu chorar enxugou, meus temores levou. Cada dia faz-me claro entender que és o melhor pra mim. Que és o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra o meu viver.
Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Eu levei tempo para entender que sem ti eu nada consegui. Hoje eu sei que ao ouvir a tua voz eu não hesito jamais, porque sempre faz-me claro entender que és o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra o meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Se agora comigo vais, eu nada mais temerei. Sozinho não vagarei, és o caminho pra mim, és o melhor pra mim. Tens o melhor pra mim. Às vezes não posso entender teus planos pra o meu viver. Se a resposta tão longe está, basta em ti descansar e orar. Se demorar assim mesmo, eu creio que tens o melhor pra mim. Tu tens o melhor pra mim. Amém. 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 Seja louvado aí. Muito obrigado, viu, Damiane, pela sua participação. Amém, E pastor. também pelo louvor aí que você ofereceu a Deus e também a cada um de nós, tá? Amém. Seja Amém. louvado pela maravilhosa música esses momentos que vivemos, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele tem o melhor para nós, né? Isso aí, tem coisas boas para cada um de nós. Amém. Bom, gente, nós vamos agora participar aqui dos apontamentos. Estamos tentando, como eu disse, reproduzir aí um pouco daquilo que acontece na igreja quando estávamos normal. Então, na igreja nós temos os apontamentos, a gente diz ali se estudou a lição durante a semana, se a gente fez algum contato missionário com literaturas, se a gente participou de ações solidárias, se a gente participou de pequeno grupo, né? Então, a gente relata isso, e nós vamos fazer isso agora. Só que antes, estava me esquecendo aqui, nós temos um vídeo especial de aproximadamente 1 minuto, onde nós temos um desafio e um chamado a cada um de nós, independente de qual seja a sua igreja, de onde você estiver, nós temos um convite, um chamado, Deus tem um chamado para todos nós, e esse é um chamado especial para os momentos que nós vivemos. Então, Johnny, coloque o vídeo para nós, fazendo favor. Olá, prezados irmãos e amigos. Espero que todos estejam bem, com saúde.
apesar desse difícil cenário de pandemia do novo coronavírus. Como todos sabem, o momento é de distanciamento, isolamento social, e por conta disso, tivemos que ressignificar o nosso espaço e também os nossos hábitos. Sentimos falta dos abraços e aperto de mãos. Mas em meio a tudo isso, estamos aprendendo grandes lições. E a principal delas é que mesmo distantes, podemos sempre contar com as pessoas. O amor, a generosidade, o espírito de solidariedade não diminuíram com o isolamento social. O momento atual nos dá oportunidade de exercitar o altruísmo, se preocupando com o bem-estar dos nossos semelhantes. Como dizia Schiller, não temos em nossas mãos as soluções para todos os problemas do mundo, mas diante de todos os problemas do mundo, temos as nossas mãos. Por conta dessa pandemia, muitos trabalhadores estão impossibilitados de exercer as suas atividades e, com isso, encontram dificuldades para garantir o sustento de suas famílias. Essa situação é real. Portanto, colocar-se no lugar do outro nesse momento, especialmente das famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, fará toda a diferença. O momento é de união e fraternidade. Madre Teresa de Calcutá dizia: não espere por grandes líderes, faça você mesmo, pessoa a pessoa. Seja leal às ações pequenas, porque é nelas que está a sua força. Imbuídos desse sentimento, nós estamos lançando uma nova campanha para a arrecadação de alimentos. Essa arrecadação, que ajudará muitas famílias carentes, ocorrerá no dia 6 de junho, ou seja, no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, e o ponto de entrega será na Igreja Adventista do Ângela Rosa. Nós contamos com a sua solidariedade e também com a sua colaboração. Muito bem, amigos. Eu acho que agradeço aí o Adriano, essa voz de locutor e também a genialidade aí nas palavras, né? Obrigado, Adriano. Deus abençoe a tua iniciativa. Esse é um chamado da Igreja do Ângela Rosa, tá? O Adriano é um ancião ali da Igreja do Ângela Rosa e ele está fazendo esse convite para a sua comunidade em especial. Só que esse chamado eu gostaria de estender a todas as pessoas que estão aqui, independente de qual seja a sua igreja. Aqui nós temos amigos ali de Fortaleza, de Brasília, sei lá de onde, né, Volney? De São José do Rio Preto, o pastor Marivaldo aqui também, de outro distrito, não importa de onde você seja. Faça planos de sábado que vem, se não nesse sábado, porque você não se planejou, talvez, mas sábado que vem, você que tenha condições, você separe de vida, compartilhe um pouco do que você tem com outras pessoas também. Tá? Então, a Igreja do Ângela Rosa está fazendo nesse dia, nesses horários. A sua igreja também já está fazendo. Essa é uma campanha que a maioria das nossas igrejas está ativa já. Todos os sábados estão coletando alimentos e estão abertas também para os dízimos e ofertas. Tá bom? Então, Deus abençoe você. Se não tem faltado em sua casa, louve a Deus por isto. Agradeça mesmo, mas saiba que existem alguns lares que está tendo falta, tá bom? E sejamos conscientes, e é o momento de compartilhar um pouco e demonstrar o nosso amor fraternal também aí a outras pessoas. Muito bem. Eu estava falando dos apontamentos, né, da escola sabatina. Independente da sua igreja também, ou do seu distrito, você pode participar deste apontamento, que é um termômetro de como está a nossa comunhão, nossa missão, nosso relacionamento também. Eu vou compartilhar essa enquete com você agora e você poderá, então, responder sim ou não. Leia aí a pergunta e lembrando que a ação missionária agora mais ativamente através do WhatsApp, talvez, né? Ou compartilhando PDFs de cunho evangelístico, né? Você pode responder sim
né? Se você participou de alguma campanha com alimento ou ajudou alguém de alguma forma, você pode responder sim também. Nós temos, no nosso distrito aqui, nós temos 2 pequenos grupos virtuais que funcionam, um na terça-feira, às 20 horas, estudando eventos finais, e outro às quintas-feiras, às 20h30, voltado mais para a ala jovem, mas saiba aí que os nossos jovens são bem maduros, né? Então, não vou falar muito disso, que o Fernando não gosta que eu fale muito, né? Mas nós temos pessoas maduras ali, jovens maduros, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos 57 pessoas participando aí do Zoom agora, neste momento. Quero avisar aí o pessoal do Facebook que não aparece para você, tá? Só aparece para quem está no Zoom. E mesmo no Zoom pode ser que tenha alguma falha para um ou para outro, tá bom? Já dá para encerrarmos a nossa enquete aqui, né? Embora só 64% aparece aqui para mim que responderam. Mais alguém aí? Dá mais alguns segundinhos, responda aí se você estudou a lição diariamente, se você participou de ações solidárias, atendendo a necessidade de alguém com alimento ou com alguma outra coisa. Se você está estudando a Bíblia com alguém, seja por WhatsApp, ou que distribuiu alguma literatura por PDF também, né, pelo WhatsApp também, dá para contar, tá? E os pequenos grupos também. Lembrando que é anônimo, tá? Essa enquete aqui não aparece o seu nome para mim e para ninguém. Ninguém vai ver que é você. Pode ser sincero nesse momento. Quer dizer, a gente tem que ser em todos os momentos, mas um incentivo maior para ser sincero aí. Ok, 72% já responderam. Vou encerrar, tá bom? Já deu 2 minutos aí, acho que já temos tempo suficiente. Tá? Então, encerrando, vou compartilhar os resultados. Você aí tem condições de ver, você que está no Zoom, possivelmente você já esteja vendo aí, que dos que estão participando aqui, que responderam, vou arredondar aí, né? 60% estudaram a lição diariamente. Também 61% daqueles que responderam aqui participaram de ações solidárias. E nós temos mais da metade, aí 56% das pessoas que estão aqui no Zoom disseram que, de alguma forma, fizeram alguma distribuição de literatura ou estão estudando a Bíblia com alguém. Tá? Deus seja louvado por isso. A missão é importante, como o Luiz Gustavo sempre pede por isso, né? A missão não pode parar, o evangelho não pode parar em virtude da pandemia, né? Alguns estão parados, né? Em algumas situações, ou diminuíram o ritmo, mas o evangelho não pode, né? E temos 27% aí dos nossos irmãos participando de pequenos grupos aí, durante a semana, né? Fica aqui um incentivo para que você participe. Se na tua igreja não tem, você pode pedir para mim que eu tenho um link, tanto na terça quanto na quinta-feira, de pequeno grupo, onde estudamos a palavra de Deus também, tá bom? Então, esse é o termômetro aí espiritual, da missão, do relacionamento e também da nossa comunhão diária. Vou aqui agora interromper e... Nesse momento, eu quero aqui dizer que nós vamos nos dividir em 2 salas, tá bom? Em 2 salas, aqui no Zoom mesmo, tá? Quem está no Facebook vai ficar com a sala principal, tá? Nós temos 2 salas. Uma sala será a sala dos jovens, volto a dizer que não é só jovens de 16, 18, 20 anos, temos jovens aí um pouquinho mais de 20 anos, tá bom? Você da sala dos jovens. E nós temos a sala principal, que é a sala dos demais jovens aí que não querem participar da sala dos jovens, já são um pouco mais maduros aí, tá certo? Para isto, eu preciso que você vá aí no Zoom, tem aí os 3 pontinhos embaixo aí do seu celular ou no seu computador, e você levante a mão. Tem uma ação aí que pede para você levantar a mão.
Você que levantar a mão, eu vou entender que você quer ir para a sala dos jovens. Eu vou te direcionar para a sala dos jovens, tá bom? Ou se você ficar com a mão levantada, assim como eu estou, eu vou ver e vou te direcionar também para isso, tá? Isso pode levar um tempo, tá bom? Isso pode levar um tempo, tá? E até que eu veja todos, isso leva um tempinho considerável. E você vai ter que apertar um botão aí também que vai aparecer para você ingressar na sala dos jovens. Aí você vai aceitar ingressar na sala dos jovens e mesmo assim pode levar uns 20 segundos para você ser direcionado, tá bom? E se de todo caso der alguma coisa errada, você sai e começa de novo, entra de novo na reunião, levanta a sua mãozinha e eu te direciono para a sala dos jovens. Para a sala dos jovens vai ficar o pastor Marivaldo. Pastor Marivaldo, fala um oizinho aí, pastor, para o pessoal. Povo do Senhor, daqui a pouquinho, hein? Ah lá, tá ali, ele ali, ó. O pastor Marivaldo, ele dispensa a apresentação, talvez, para o nosso distrito, né? Para quem é da nossa associação. O pastor Marivaldo, mas em consideração aos outros, eu vou dizer um pouquinho, né? O pastor Marivaldo, ele é departamental na nossa associação, cuida de 3 áreas. Escola Sabatina, a qual nós estamos participando, a ala missionária também, né? Da nossa igreja, e também a ASA, Ação Solidária Adventista. Então, o pastor Marivaldo basicamente cuida dessas 3 áreas e está participando aqui conosco hoje. Era sábado passado, alguns de vocês viram que era para ele estar, mas houve algo ali, uns desencontros, e que não deu para ele participar, e hoje ele prometeu estar conosco e está aqui conosco. Pastor Marivaldo, então, pastor Marivaldo, conheço ele aí há mais de 20 anos, né, pastor? Nós comportamos juntos na época de estudantes ainda, né? E pastor Marivaldo, lá em Marília, né, pastor? Verdade, pastor Flávio, verdade, foi Marília. Marília. E o Comportamos pastor lá em Marília. já era casado e tinha Já era casado. dois filhos. É isso mesmo. Dizendo, saudade da família. É verdade. Então, e passamos ali momentos bons e difíceis juntos já, né, pastor? Verdade, verdade, pastor Flávio. É uma alegria poder estar com você. Olha, eu gostaria de parabenizá-lo, viu? Que bonita a Escola Sabatina, que gostoso ver o nosso povo envolvido. A Escola Sabatina acontecendo de uma forma tão coerente, tão bem estruturada, né? Deus seja louvado, viu? Parabéns a todos os irmãos aí de Franca, parabéns a você pela administração desse distrito tão abençoado e tão importante do nosso campo, viu, pastor Flávio? Amém. Deus seja louvado por isso. O povo é bom mesmo, viu? Povo muito bom. Pastor, muito obrigado pela sua participação, tá? Quero lhe agradecer muito por aceitar o convite e talvez no final a gente não consiga fazer os agradecimentos, então por isso estou fazendo agora, tá bom? Obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco, tá certo? E na sala do restante, que não são jovens, o professor Volney estará conosco. Tá? Professor Volney, diz um oizinho aí para o pessoal também, aqueles que não te viram no começo. Olá, bom dia, feliz sábado, sejam todos bem-vindos. Queria dizer que é um prazer estar com vocês. Muito bem. Professor Volney, ele assim, ele deixa a gente envergonhado com o currículo dele, então não vou dizer tudo. Rapaz. Vou dizer tudo porque eu nem sei dizer tudo. Mas ele é professor universitário, né, Volney? Eu trabalho com pré-universitário para concurso público. Ah, sim, é verdade. E na área de letras, né? Letras, perfeito. Né? Trabalho e você tem mais algumas licenciaturas aí também, né? Eu também sou formado em teologia, tenho bacharel em teologia e tive uma extensão em uma licenciatura em ensino religioso. Também fiz uma pós-graduação em gestão educacional. Eu fui diretor de uma escola e precisava ter esse título, né, essa certificação. Muito bem. Nós temos um irmão nosso aqui no nosso distrito, de uma das nossas igrejas, que eu acredito que ele está até aqui, pelo menos eu tinha visto ele, o Adriano.
O Adriano, ele também, ele está assim, está ali. Ele é diretor de uma escola também, gestor de uma escola e professor também. Foi professor de uma das nossas escola adventista já também, né? E o professor Volney, ele tem teologia, embora não exerça, não está no ministério pastoral, né? Mas ele é um grande auxiliador do pastor dele, da igreja dele lá do Aldeota, né, professor? Aldeota, perfeito. Uma das principais igrejas lá de Fortaleza e também da União Nordeste, né? Isso, ele é a principal aqui do Ceará, é uma das principais da União Nordeste. É isso aí. E ele é ancião lá, e ele também é um grande pregador. Aliás, algumas ideias de alguns sermões meus vêm dele, algumas ideias. Eu ouço ele, ele manda algumas coisas para mim, e fala assim, ó, Flávio, olha aqui que legal. Tal. E aí eu falo, legal mesmo, pego a ideia dele lá e conto para vocês de vez em quando. Então, nem sempre eu dou autoria para ele, mas agora estou dando aqui para vocês aqui algumas ideias. Não são todas também, né? Porque senão aí também é demais, né? Mas, professor, você trouxe junto contigo alguns amigos teus aí do Ceará e também espalhados aí pelo Brasil, né? Tem uma irmã tua aí também, pelo que eu percebi, a Solange, né? Um dos irmãos do pastor... Bom dia, feliz sábado a todos. É a Solange lá, ali. Irmão do Amauri, ó. De Quixadá. De Quixadá, Ceará. O Amauri é pastor lá no Rio Grande do Sul. Foi meu colega e grande amigo e também vizinho de distrito. Moramos na mesma cidade. Ele é irmão da Solange e do Volney. Um grande amigo meu aí também. E foi através do Amauri que eu conheci o Volney há uns 3 anos e pouco atrás, né, Volney? Perfeito. Temos o Diego aí em Brasília também, tá? Ah, tá. Legal. Diegão estudioso, os amigos aqui da Aldeota e também amigos em Quixadá também, Nazaré, e um grupo nosso acompanhando aí, que maravilha. Agora você começou a falar uns nomes difíceis aí, viu? Nazaré? Não, Nazaré não, mas você falou uns outros nomes aí de localidades. Quixadá, não. Quixadá? Quixadá, isso aí, parece até outra língua, né? Para nós aqui, né? Gente, vamos então ao estudo da lição, tá? Não vamos perder mais tempo. Professor, eu quero lhe agradecer por aceitar o convite também. Você sempre tem sido um grande ajudador aí do Ministério Pastoral, tem desenvolvido também o seu ministério também. Deus te abençoe, que Deus continue te iluminando e será uma grande bênção a sua participação aqui conosco também. O pastor Marivaldo vai dirigir uma sala e você vai dirigir outra sala, tá bom? E aí eu digo, pessoal, podem participar sem vergonha. Pastor Marivaldo, muitos de vocês já conhecem. Já o professor Volney, vocês não conhecem, mas ele é bacana, uma pessoa tranquila, muito inteligente. Vocês podem explorar muito ele também, assim como o pastor Marivaldo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a distribuição. Pastor Flávio, pastor. Desculpa te interromper. Eu gostaria só de dar as boas-vindas ao professor Volney aqui no campo da Paulista Oeste, viu? É uma alegria poder recebê-lo aqui em nosso campo. E dizer obrigado. O pastor Flávio é uma das joias que nós temos aqui no campo da Paulista Oeste. Eu cuido muito bem dele, porque no futuro muito próximo ele será o meu chefe, entendeu? Rapaz. Então cuido bem desse menino. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe você ricamente, viu? Obrigado. O silêncio nessa hora é eloquência, né? Eu vou ficar quieto. Então, tá bom. Gente, eu preciso aqui de alguns segundos para que eu possa fazer aqui a divisão, tá? Então, alguns já vou direcionar aqui diretamente, né? Mas talvez um ou outro não irá. É só continuar com a mão levantada aí do Zoom, né? E eu te direciono aí. Ô, Evelyn, você vai ficar onde, Evelyn? Porque eu já não lembro mais. Que isso, pastor? Sou jovem. Ixi, meu pai, olha só. Lipe, eu vou... Rayane, o David...
O Johnny também, né? O Luiz Gustavo, acho que também vai querer para o jovem, né, Luiz Gustavo? Não sei. Marivaldo. Bom, eu já vou começar aqui, porque aí vocês já vão organizando lá e depois eu vou colocando mais gente lá, se for o caso. Pessoal que vai para a sala Clarice do tá até jovem. com a mãozinha levantada. Oi? A Clarice tá até com a mãozinha levantada. A Clarice. Clarice. Tá aqui, Clarice. Beleza. É só clicar no botão ingressar, tá? Você ingressa e depois você aguarda um pouquinho que vai ser direcionado. Se der alguma coisa errada, você desliga e entra no link novamente. Não tô achando esse botãozinho ingressar. Vai aparecer para você agora, Clarice. Tá certo. Olha o sotaque da Clarice, que gostoso ouvir, né? Gracinha, que gracinha. Estou vendo mais alguns aqui que agora eu vou... Professor Volney. Pois não, meu amigo. Eu vou dizer aqui que você já pode dar a sua introdução e já dar o início aí, para a gente não perder tempo. Enquanto isso, eu vou direcionando mais alguns para lá. Tá bom? Valeu, Bacana. meu amigo. Valeu, querido. Um abraço. Queria cumprimentar a todos com bom dia, feliz sábado. Dizer que é um prazer estar com vocês. Estou falando aqui diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Temos aqui amigos de várias partes do Brasil, em especial o maior aí da cidade de Franca, em São Paulo. Tá bom? A gente vai recapitular a lição, né? Não sei quanto tempo nós temos, meia hora, 40 minutos, mas tempo aqui não é problema não, né? Não sei se... Mas o horário mesmo em que a gente tem que acabar, se a gente tiver que acabar exatamente 10h30, aí vocês me avisem, por gentileza, uns 5 minutinhos antes, tá bom? Volney, é o seguinte, fique tranquilo, tá? Não precisamos... A gente tem o horário das 10h30, que é um horário padrão para a gente seguir e não se perder. Mas você pode passar sem problema algum, e se a conversa estiver gostosa, nós podemos ir muito mais do que às 10h30, tá bom? Claro que alguns vão ter algum compromisso, e aí alguns acabam saindo, é natural isso acontecer. Bacana. Eu pergunto isso porque o assunto está muito interessante e o professor gosta muito de falar. E eu sou o tipo do professor de aula expositiva. Eu entro, falo, do começo ao fim da aula. Não há espaço ali para dialética, para apologética, para o debate e tal. Meu aluno é aluno pré-universitário, é aluno que quer passar no vestibular. Então, ele meio que recebe aquilo que a gente fala como se fosse vinda do céu. E aluno de concurso também. Senta e ouve e copia do começo ao fim. Tá certo? Então, se você quiser intervir, quiser participar, acrescentar, com certeza vai ser muito bem-vindo, vai somar muito, tá bom? Porque se você deixar, eu vou falar do começo ao fim. Eu já tenho esse costume, né? Às vezes eu tenho 2 aulas geminadas de 50 minutos cada uma, dá 1h40, eu falo 1h40 do começo ao fim, às vezes sem beber água. Então, tô vendo aqui vocês aqui, Kleber, Ângela Rosa, Robin, Vanessa, podem intervir, tá certo? O Diego aí em Brasília também, o pessoal de Quixadá, tá bom? É um prazer ouvir vocês, tá bom? Eu queria fazer uma breve recapitulação da última lição, tá? Para a gente poder se situar, porque o que a gente está vendo agora é a criação Gênesis como fundamento, parte 2. Tá? E aí, quando a gente recapitula a lição, a gente faz um resumo, uma síntese, né? E eu tenho a seguinte didática, eu não sou de ficar passando dia por dia, tá certo? Porque às vezes você está acostumado com aquele professor, né? Ou até mesmo você, professor de escola sabatina, vai dia por dia, e eu acho isso bem interessante, porque você recapitula o ponto principal de cada dia. Eu sou mais de abordar o geral, né, o tema geral, os pontos principais, e acrescentar também, porque se a gente ficar só com o que tem na lição, a gente meio que está só repetindo. Então, a gente vai acrescentar muita informação, esta reunião está sendo gravada, eu acredito que depois você vai querer ver muita coisa que a gente vai comentar aqui. Se quiser anotar também, tá certo? Pegar papel e caneta, a gente vai ter muita informação interessante. Tá certo? Então, só dar uma recapitulada aqui no que a gente viu na última semana.
né, a gente viu a lição número 8. E aí existe um ponto interessante, que é aquele intervalo entre Gênesis 1 e Gênesis 1, verso 1, Gênesis 1, verso 2. Vamos só ler aqui, ó. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. E aí parece haver um hiato entre o verso 1 e o verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, a gente viu isso na última semana, e aí muita gente acredita que, né, os dias da criação não foram literais. Existem irmãos cristãos nossos que acreditam que cada dia foram 1000 anos, alguns acreditam que foram 10 mil anos, e a gente está vivendo o 6º dia, e o sábado vai ser também um período de 1000 anos. Mas a questão é, né, se cada dia fosse 1000 anos, como muitos dizem, né, como a vegetação, que foi criada no 3º dia, esperaria 1000 anos pelo sol que viria no... Um detalhe interessante a se pensar. Será que essa vegetação duraria 1000 anos? Né? Aqui em casa a gente tem jardim e tem algumas plantinhas que a gente cultiva em casa, em jarros, como esse aqui. Aqui a plantinha morreu. Ó. Morreu porque não pegou sol, certo? Aqui tinha gebra, né? Morreu porque não pegou sol, não foi porque não tinha água. Agora imagina 1000 anos sem sol, se os dias de fato eram literais. E um detalhe interessante, se quando Jesus voltar, Paulo fala que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, vai ser fração de segundo, por que a criação duraria milhares de anos? Né? Se a recriação vai ser uma fração de segundo, por que a criação ocorreria em milhares de anos? E um detalhe interessante, todo mundo conhece aqui o filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que quando Darwin se referia à evolução, ele não estava falando de melhoria, mas de mudança. É um detalhe interessante, porque muita gente entende, até mesmo assim para você entender a evolução, é algo complexo. Né? Além de exigir muita fé, é algo complexo. Né? O Darwin não usou a palavra evolução no sentido de melhoria, mas no sentido de mudança. É um detalhe interessante. Se alguém aqui for da área de saúde, vai saber que quando alguém morre, como é que o médico põe na certidão dele? Que ele evoluiu a óbito. É assim que acontece? Então, queria só recapitular isso aí para a gente poder retomar aqui a criação, né, lição 9, Gênesis como fundamento, parte 2. Tá bom? E eu queria dar muita ênfase aqui ao Deus Criador, porque você sabe que a ciência pensa um pouquinho diferente daquilo que a gente entende nas Escrituras Sagradas. A gente sabe que a gente não lida só com irmãos crentes. A gente lida também com pessoas que descreem ou que creem parcialmente na palavra de Deus. Então é bom a gente entender um pouco essa ideia da criação, de Deus, da própria existência de Deus, do próprio Deus Criador, do papel de Deus em todo esse processo, para a gente se blindar também contra a armadilha satânica de Satanás. Se você observar que desde 1844, quando se cumpriu a profecia de Daniel 8,14, a Bíblia tem sofrido os mais cruéis ataques. Claro que durante a Idade Média, o ataque foi físico, né? Pessoas que discordavam da palavra de Deus morriam queimadas na fogueira, era o tipo de morte mais comum, embora houvesse outros instrumentos de tortura e morte. Mas a partir do século XIX, quando começa o ministério de Cristo no lugar santíssimo, a gente vê Satanás desferindo ataques intelectivos à palavra de Deus. Perceba que a perseguição à palavra de Deus não é mais física, mas intelectiva. Curioso, né? No ano em que a profecia de Daniel se cumpre, Daniel 8,14, 1844, é curioso que no mesmo ano surge o espiritismo no mundo, oficialmente. Curioso isso, né? É curioso que 4 anos depois, Marx introduza uma filosofia socialista em que a figura de Deus não existe. É curioso também que em 1848, Darwin começa a escrever a teoria da evolução, livro que ele vai publicar em 1859. Então você vê que o espiritismo surge no século XIX, o darwinismo também, o marxismo também. É interessante que no espiritismo a gente vê uma ideia de eternidade sem Deus e no evolucionismo o homem surgindo sem Deus. Perceba que nós não surgimos pela Bíblia, nós fomos criados, mas o evolucionismo diz que nós surgimos, então o homem surge sem Deus e o homem tem uma eternidade sem Deus. Então é muito importante que eu entenda a criação. Não só que eu entenda a criação, mas que eu também saiba defender a minha fé. Porque nós lidamos, repito,
com pessoas que não compactuam a mesma fé nossa. Eu trabalho em empresas em que não tem um adventista sequer, por exemplo. Não tem um adventista sequer. Quando eu fui do Exército, eu fui obrigado a servir ao Exército, eu morava no Rio Grande do Sul, mas sou cearense, não havia um adventista sequer naquele quartel, pelo menos praticante. Então a gente está inserido em um mundo que não crê no verso para memorizar que nós temos aqui. O verso para memorizar, Salmo 19, verso 1, não sei se todos estão com a lição, eu estou com a minha aqui no computador, mas quem não está com a lição, convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 19, verso 1. Nós lemos assim, ó. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Interessante que quando o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi ao espaço, ele foi o primeiro homem ao espaço em 1961, exatamente no dia 12 de abril de 1961, ele disse o seguinte: fui ao espaço e Deus não estava lá. Fui ao espaço e Deus não estava lá. Então o mundo soviético que aderiu ao ateísmo aplaudiu isso aí. E o ateísmo que já havia se desenvolvendo no mundo aplaudiu isso aí também. Mas o curioso é que quando o astronauta americano Frank Borman, anos depois, foi ao espaço também, e ele conseguiu chegar a uma altitude muito maior do que Yuri Gagarin, em vez de dizer que Deus não existia, ele leu para bilhões de pessoas que ouviram ao vivo Gênesis capítulo 1. Agora você imagina, lá do espaço, alguém olhando a Terra de fora, dizendo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, quando Frank Borman olhou o planeta Terra de fora, ele entendeu Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Enquanto a União Soviética dizia, fui ao espaço, não vi Deus, Frank Borman, que é um astronauta americano, disse, no princípio criou Deus o céu e a terra. De um ângulo muito melhor do que aquele que tinha o Yuri Gagarin. E aí você observa, quando o salmista fala que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, você observa que as coisas não apenas existem, mas existem com perfeição. E toda essa perfeição que existe anuncia a glória de Deus. A gente pode olhar essa perfeição de Deus em diversos aspectos. Quem é da área de saúde, o corpo humano, por exemplo, a complexidade do corpo humano. Mas eu preferi aqui focar em um aspecto. Por exemplo, vamos imaginar que o oxigênio não existe no planeta Terra por 5 segundos. Não são 5 anos, nem 5 meses, ou 5 semanas, ou 5 dias, ou 5 horas, ou 5 minutos. Por 5 segundos. Deus fez tudo tão perfeito que se o oxigênio deixasse de existir no planeta Terra por 5 segundos, olha só o que aconteceria. O céu não seria mais claro, seria escuro. Porque com menos partículas para refletir a luz, o céu se tornaria negro. Então nós não teríamos dia, teríamos só noite. Tá? Qualquer objeto de metal poderia se soldar instantaneamente. Porque a única coisa que impede a solda a frio é uma camada de oxidação. Eu estou falando de 5 segundos sem oxigênio. O chão em que nós estamos agora, literalmente, metaforicamente não, iria sumir de nossos pés. Porque 45% da crosta terrestre é formada de oxigênio. Todas aquelas pessoas expostas ao sol, seja caminhando na rua, na praia, na piscina, trabalhando no sol, elas sofreriam queimaduras graves de forma imediata, porque moléculas de oxigênio no ar protegem a nossa pele dos raios UV. O nosso ouvido e o de todos os animais, você que cria um cachorrinho, um gatinho, sabe o que aconteceria? Iria estourar o ouvido interno, porque perderia cerca de 20% da pressão do ar. Toda construção de concreto, eu moro em casa de condomínio, estou vendo aqui vocês devem morar em casa ou apartamento. Toda construção de concreto iria desabar. Sabe por quê? Porque o oxigênio é um aglutinante essencial para o concreto. Interessante, né? E os oceanos? Eles iriam evaporar, porque 1/3 da água é oxigênio, e sem ele, o hidrogênio, que tem a composição da água, H2O, o hidrogênio se tornaria gasoso. Não é à toa que quando Frank Borman vai ao espaço, ele diz, no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, que maravilha a gente saber que tem um Deus que criou, e não só criou, mas criou tudo. Deus criou todas as condições para que nós pudéssemos habitar esse mundo. Cada coisa está posta em seu lugar pelo Criador.
Por isso que o salmista diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Isso aqui é um dos versos mais lindos que existe na Bíblia. Saber que nós não surgimos, nós fomos criados. E Deus não apenas criou, mas criou com condições para que os filhos dele pudessem habitar este mundo. E mesmo com a entrada do pecado, nós ainda temos condições de morar neste planeta. Tá? Eu queria dar destaque na lição aqui, já comentamos um pouco o versuário, e a gente vai voltar a esse versuário também. Tá? Queria comentar um pouco um trecho que aparece na lição de sábado à tarde. Olha só, localize na sua lição aí, sábado à tarde. Você tem aqui leitura da semana, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá? Queria pegar um trechinho aqui do segundo parágrafo da parte de sábado à tarde. Eu queria comentar duas coisinhas com vocês daí. Nós lemos assim, ó, após a Revolução Francesa, a ciência do século XIX passou de uma cosmovisão teísta, que acreditava em Deus, para uma cosmovisão fundamentada no naturalismo e no materialismo, frequentemente sem nenhum espaço para o sobrenatural. Eu queria comentar duas palavrinhas que a lição de sábado traz aqui. Uma delas é o naturalismo e a outra é o materialismo. O que é o naturalismo? Naturalismo não é veganismo, tá? Não é ser vegetariano, não é gostar da natureza, não, tá? Então, é muito importante a gente entender de que forma o naturalismo nos impede de entender a Deus como Criador, certo? O naturalismo, em termos de literatura, por exemplo, é uma tentativa ambiciosa de unir ciência e literatura. Qual é o grande problema do naturalismo? É que no naturalismo o homem é fruto do meio, porque o naturalismo se alinha com o determinismo, que é uma corrente filosófica que surge no século XIX. Então, eu sou fruto do meio, eu sou fruto de um processo evolutivo. Entende o perigo disso aí? E como fruto do meio, como fruto de um processo evolutivo, esse homem é guiado, primeiro, certo? Pelos seus instintos, porque ele é visto como animal. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, na criação, Deus não nos trata como animais. Tá? Eu sou cristão, você também é. Não diga jamais que você é um animal racional, porque na criação, Deus faz os animais e depois faz o homem. Então, o homem não é um ser animal. Apesar de ele ter carne e osso, ele é um ser espiritual. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, tá certo? Então, a ciência do século XIX, a ciência naturalista, vai tratar o homem como um ser que é fruto do meio em que ele se insere. Ele é um animal guiado pelos seus instintos. E a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos guiados pelo Espírito. Né? Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, o que a Bíblia diz? Nós somos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa desconstruir é a ideia de que nós somos animais racionais. Nós não somos animais. Deus fez os animais e fez o homem. Agora, o naturalismo, que a lição aborda aí no segundo parágrafo da lição de sábado, da parte de sábado, mostra o ser humano como animal. Então, esse animal é guiado pelos instintos, certo? Um animal é capaz de morder o próprio dono na hora que ele se alimenta. Seu cachorrinho está com fome. Você colocou comida, tire a comida dele enquanto ele come para ver. Vai morder você. Por quê? Porque ele é guiado pelos instintos. Esse homem naturalista também é guiado pela razão. Então, olha só. Voltando aqui ao segundo parágrafo da lição de sábado. Após a Revolução Francesa, essa revolução se dá no século XVIII, tá? No século XVIII. Essa Revolução Francesa, para quem não lembra, ela tem grandes teóricos. Esses teóricos, os principais são Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Eles eliminaram a ideia de Deus, tá? Eles colocaram a razão como sendo a única verdade. Inclusive, a razão foi tratada como se fosse um Deus. Isso acontece no final do século XVIII. É nesse período de Revolução Francesa, por exemplo, que o Papa Pio VI é aprisionado por Robespierre, que era um general de Napoleão. Tá? Aí a lição está dizendo aqui que surge o naturalismo. A gente já entendeu o que é esse naturalismo. Né? A ciência entende o homem como fruto do meio, como fruto de um processo evolutivo. Esse homem é guiado pelos instintos. O homem é tratado como animal, e Deus nunca nos tratou como animais. Tá? E esse homem é guiado pela razão. Então, olha só o perigo aqui que a lição está mostrando. Só um minutinho, só aqui para a gente contextualizar aí alguns também, né? Isso que você disse aí, então, tem um nome também que se chama iluminismo, né?
Perfeito. O iluminismo, é interessante, Flávio, que durante séculos a humanidade intelectual da Europa, ela se baseou, né, o Renascimento, ele teve como foco o humanismo. O humanismo. O homem passa a ser a medida de todas as coisas. Então, quando surge o iluminismo, é só uma evolução para pior desse humanismo. Porque lá no humanismo, que surge no século XIV, XV, XVI, ali, fundamenta o pensamento. Inclusive, a Contra-Reforma tem muito a ver com isso, a Contra-Reforma protestante. Né? O homem está no centro agora. Deus é colocado de lado. O iluminismo não coloca Deus de lado, tira Deus da história. Então, é o mal se perpetuando. Quando surge Darwin aqui, aí é fechar o caixão, né? Como Nietzsche havia dito, Deus está morto. Então, assim, a humanidade vai cada vez mais apagando da mente dela a ideia de Deus. Né? Então, esse homem que é guiado pelos instintos, ele também é guiado pela razão. Agora, tem um detalhe. A razão de quem? Entendeu? A razão de quem? Porque é o seguinte, Rousseau, Montesquieu e Voltaire, iluministas, eles tinham a razão dele. Na razão deles, Deus não existia. Hitler, quando matou os judeus, tinha a sua razão. Stalin, que foi pior do que Hitler, inclusive Stalin chegou a surpreender Hitler pela crueldade. Né? Quem estuda história sabe que Hitler aprisionou o filho de Stalin e queria trocar por 4 generais nazistas. Stalin não trocou o filho dele por 4 generais nazistas, ele deixou o filho morrer nas mãos de Hitler. Né? Então essa crueldade de Stalin surpreendeu o próprio tirano Hitler. Então que razão eu vou usar? De Hitler? Hitler tinha sua razão, Stalin tinha sua razão, ou a razão de Mahatma Gandhi, que era um humanista, a razão de Teresa de Calcutá, que queria o bem mundial. Então, quando a gente fala em razão, eu preciso ter muito cuidado. Quando alguém diz assim, vocês são da religião, vocês usam a religião, vocês usam a emoção, vocês usam o sobrenatural. Quando eu falo em razão, eu preciso ter muito cuidado, porque a razão humana pode ser muito cruel, como de fato foi a razão humana. Porque cada um, quem rouba, por exemplo, dinheiro público, está usando de uma razão. Né? Então, assim, que razão eu vou usar? Certo? Se a palavra de Deus deixa de ser parâmetro, se Deus não me criou, se Deus não existe, que razão eu vou usar? Então, queria dizer a você, primeiramente, muito cuidado quando se falar de razão. Outro aspecto aí que a lição de sábado traz é a questão do materialismo. Tá? O que é o materialismo? É o foco na vida presente. O indivíduo até pode crer em Deus, até pode crer na Bíblia, mas ele está mais preocupado com a vida aqui do que com a vida futura. Quantos irmãos nossos a gente já não conheceu que abandonou o cristianismo, abandonou a fé por causa do emprego, entendeu? Ele crê em Deus, né? Ele crê na Bíblia, mas ele não pratica, ele não tem a fé que leva a arriscar. Então, o materialismo é algo muito perigoso, porque ele foca a vida presente, ele foca no aqui, ele foca no agora. Né? Ele ignora que há um céu a ganhar e uma perdição eterna a evitar. Então, eu queria destacar esses 2 pontos aí da parte de sábado, e queria dar um salto aqui para terça-feira. Eu gostei muito dessa lição de terça-feira, tá? Porque ela fala de Gênesis versus paganismo. E é interessante que quando Moisés, que é o primeiro escritor da Bíblia, ele fala de sol e lua, ele não usa os termos sol e lua, né? Mas ele usa, porque o sol e a lua eram considerados divindades em muitas religiões do Oriente. Ele usa o termo, né, o astro maior e o astro menor. Por quê? Porque havia muita crendice naquele período. Aqui mesmo na América do Sul, América Central, e os ameríndios, que eram da América do Norte, eles tinham o sol e a lua como divindades. Por isso que Moisés evita usar esses termos, para que o Gênesis não seja confundido com paganismo. Aí tem um detalhe interessante. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao grupo, quem quiser responder pode ficar à vontade. Qual é a diferença entre crendice e crença? Porque Moisés queria evitar uma crendice na Bíblia, por isso que ele não usa termo sol e lua. Então, se alguém quiser responder, né, se alguém quiser opinar, como é que a gente pode diferenciar crendice e crença? Como é que a gente pode dizer para alguém que não crê na Bíblia, não crê que no Deus Criador, que o que nós temos é crença e não crendice? Tá? Vou esperar aqui uns 10 segundos para alguém se manifestar. Pode ficar à vontade. O microfone é seu agora. Volney. Pois não. Diego? Tudo bem? Tá falando de Brasília, pois não? Eu acho que a gente pode diferenciar crendice e crença, porque no caso da crença, existe uma base racional para isso. Porque você crê naquilo que você já viu acontecer. Você pode até não entender o processo,
mas você já viu acontecer, e por já ter visto acontecer, você crê que isso pode acontecer novamente, assim como um remédio, né? Você tomou um remédio, você já ficou bom uma vez, quando você ficar doente, você toma ele de novo. Você não entende como é o processo, mas você crê que tomando aquele remédio você vai ficar bom. Uma crendice, eu acho que nem esse fator racional você tem. Você não viu, nunca viu acontecer, mas você crê naquilo. Então vira uma crendice. Não tem nenhuma base, uma mínima base racional para crer naquilo. Eu entendo assim. Obrigado, Diego. Alguém mais ou vocês concordam com o Diego, né? Crendice, será que é um achismo? Danilo, tem muito a ver. O que você falou tem tudo a ver. O Diego falou também. Pode ficar à vontade. Mas é isso mesmo. Olha só. Quando a lição de terça-feira mostra que Gênesis não pode se confundir com o paganismo, né, porque existe a tal da crença e a tal da crendice. Por exemplo, a crendice, como vocês falaram bem, ela não está pautada em evidência. Por exemplo, não sei se você, onde você mora aí, né, você foi criado naquela ideia de que manga com leite faz mal, né? Não sei se você já ouviu isso. Não sei se o pastor Flávio Flávio, tinha isso? Ou Danilo, tinha isso, negócio de manga com leite faz mal aí? Para você, já ouviu isso? Até com 17 anos de idade eu achava que fazia mal mesmo. Até que um dia, 17 não, até 21 anos. Até que um dia eu fui colportar em Ribeirão Preto e um irmão fazia para vender um suco de leite com manga. Eu falei assim, mas gente, que isso? Isso faz mal. Não faz mal, não pode tomar, que todo mundo toma. Tomei. E uma delícia, e não passei mal. Interessante que isso é uma crendice, né? Manga com leite faz mal. A gente sabe a origem disso, né? Agora, alguém pode pensar assim, Flávio e amigos. Ah, mas a ciência não tem crendice. Oi, alguém está falando isso? Escravidão negra no Brasil, onde os escravos não podiam tomar o leite dos senhores. E como havia muita manga na fazenda, os senhores divulgavam a ideia de que se eles chupassem a manga, que eles estavam acostumados, e tomassem o leite da fazenda que ia para a mesa dos senhores, eles passariam mal. Então, na verdade, vem desde a época da escravidão negra no Brasil. Perfeito, Adriano, isso aí mesmo. A gente sabe que a crendice não dura muito tempo, né? Nós crescemos, não temos mais medo de tomar leite e chupar manga depois. O Flávio também não tem mais medo. Mas olha só, Paulo queria evitar que a palavra de Deus fosse tratada como se fosse crendice. Porque, como você falou bem, o Diego também, nós não temos crendice, nós temos crença. Por isso que ele nos usou termos sol e lua aí. Agora um detalhe. Para quem disser que a nossa religião é uma crendice e que a ciência não tem crendice, eu vou dizer o seguinte, a ciência tem crendice sim. Eu vou dar um exemplo. Não sei se alguém aqui é professor de física ou gosta de ciência. Tá? Existe um cara chamado Blondeau, para ser mais exato, René Prosper Blondeau. Ele disse que havia descoberto um raio chamado raio N. A gente sabe que a medicina usa o raio-x, né? Raio-x. Todo mundo sabe que é um raio-x. Acho que todo mundo que já se submeteu a um raio-x. Eu já, também. Né? Então, ele criou uma ideia do raio N e se popularizou. Né? No começo do século XX, se popularizou muito. Todo mundo que era intelectual tinha que confirmar que já tinha visto o raio N. Entendeu? Isso passou até a ser objeto de estudo da ciência mesmo. E a ser ensinado. Só que veio um carinha chamado Robert W. Wood com W-O-O-D, ele provou diante de todos que raio N nunca existiu. E aí a ciência, a partir de então, não falou mais em raio N, tanto é que os livros atuais nunca citaram raio N. Por quê? Porque Wood provou que Blondeau estava errado, mas a ciência estava disseminando essa teoria. Então a ciência pode ter crendice, tá certo? Nós não temos crendice, nós temos crença, porque como nós dissemos, a nossa crença é fundamentada, certo? É fundamentada na experiência com Deus, tá certo? Aí tem uma questão interessante, ó. Porque a crendice, a crendice não dura, né? Agora, eu posso provar que Deus criou o universo? Porque o nosso verso para memorizar diz o quê, ó? Eu acho esse verso perfeito. Geralmente, o verso para memorizar, a gente passa despercebido, né? Mas eu foquei muito nesse verso para memorizar. Repito, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, assim, não seria uma crendice isso, de que Deus criou o universo e tal? Eu posso provar que Deus criou o universo?
Não. Não posso provar nem que Deus existe. Aí você pode perguntar assim, isso é ruim ou é bom? Né? Eu diria, isso é ótimo, isso é excelente. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu não posso provar está além da minha capacidade intelectiva. Entendeu? Não está abaixo. Por exemplo, a gente pode provar como é que isso aqui foi feito. Ó, né? A gente pode provar como é que isso aqui foi feito. Isso aqui está abaixo, está aquém da minha capacidade intelectiva. Mas aquilo que eu não posso provar como foi feito está acima da minha capacidade intelectiva. E um detalhe interessante é que a ciência, que diz tanto que o mundo evoluiu, que Deus não criou os céus e a terra, também não pode provar tudo. Você sabe que muitos aqui são professores, diretores de escola, intelectuais, e gostam de estudar, enfim. Você sabe que a ciência não pode provar tudo. Em ciência existe algo, né, chamado postulado e teorema. O postulado é aquilo que é flagrante, é evidente, não posso contestar. Só que existem muitos postulados que a ciência não pode provar. Vou dar um exemplo deles. A ciência pode, por exemplo, provar que duas retas paralelas não se cruzam ou se cruzam no infinito? Para eu provar isso aí, eu precisaria ter uma regra do tamanho do infinito, entendeu? Eu ficar numa ponta do infinito e outra na outra ponta do infinito. Só que é infinito, então não tem ponta. Né? Então, assim, a ciência não pode provar isso, mas isso é apresentado como se fosse científico. Então, se eu, olha só que notícia boa, se eu não posso provar que Deus existe, que Deus criou o universo, que os céus não proclamam a glória de Deus, nem que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, isso é bom, porque mostra que Deus não é um teorema, Deus não é uma teoriazinha, Deus é um postulado. E para aqueles que gostam de Stephen Hawking, né, que foi um grande intelectual de Oxford, grande defensor do ateísmo, é bom lembrar que na Universidade de Oxford, na mesma época de Stephen Hawking, havia muitos cientistas com PhD cristãos que defendiam o que a gente lê em Salmo 19, verso 1, que defendiam o que nós lemos aí na Bíblia, no Gênesis capítulo 1, verso 1. Agora, Stephen Hawking, né, que faz a cabeça de muito intelectual, ele dizia que o universo não foi criado por Deus, porque a hipótese de Deus não pode ser testada. Só que eu diria o seguinte, a hipótese do ateu também não pode ser testada. Por exemplo, eu posso criar um novo Big Bang para testar se de fato ele vai gerar o que existe hoje com perfeição? Não posso testar isso, entendeu? As coisas não surgem do nada. Por exemplo, vocês estão em casa agora, né? Alguém está com medo agora de um urso surgir na sua frente, um urso de 300 quilos, pular em cima de você e matar você? Alguém está com esse medo? Não, né? Não tem. Por quê? Porque as coisas não surgem do nada, entendeu? Então, assim, se as coisas não surgem do nada, eu não estou com medo de um urso pular em cima de mim agora, nem um leão, nem um tigre. Então, dizer que as coisas surgiram do nada não faz o menor sentido. Por isso que eu prefiro ficar com Gênesis 1, com Salmo 19, verso 1, que mostram Deus como Criador. E aí um detalhe interessante na lição de quinta-feira. Oi, pois não? Robin? Aproveitando aí seu conhecimento, tudo, grande aula que você está nos dando. Seja bem-vindo. Esse negócio do terraplanismo aí é meio recente. Sim, né? sim. Que entra aí no caso da crendice, né? Eu até não tive interesse em pesquisar sobre isso, porque eu acho uma coisa muito absurda, né? Hoje, na época que nós estamos vivendo, tem satélites, né? Tem astronautas, tantas fotos para comprovar que a Terra é redonda, mas ainda existem pessoas aí que defendem essa ideia. Não sei se você deve ter conhecimento, em que se assenta essa crença aí de acreditar que a Terra seria plana, para chamar até a atenção da lição aqui, né? Na parte de domingo. No momento que a gente tem tantas evidências, né? Se fosse em séculos passados, Sabe o que é isso? Mas atualmente... Olha só, a amiga nossa quer falar aí. Vocês sabem o que é isso? Olha para nós, irmão, estou vendo pequeno. Dri? Por gentileza. Pode falar. Não está nítido. A gente visitou uma cidade, toda vez que eu vou a outro lugar, eu não consigo deixar de pensar no meu amigo Adriano, porque se ele for nesses lugares, ninguém tira ele de lá. A cidade ela foi fundada, né, antes de Cristo, no sexto ano antes de Cristo, acho que é isso.
E essa cidade, Bérgamo, o nome da cidade, eles têm as construções na parte medieval lá e tem um palácio lá que ele é do século XII. No chão desse palácio tem esses desenhos aqui que eu estou tentando mostrar para vocês, que na verdade o fundamento deles são os pontos cardeais. E aí ele mostra, ele vai subindo aqui dentro desse lugar, é tipo uma régua. Ele vai mostrando assim, primeiro, né, a localização da cidade, onde ela está, quantos graus ela está de tais lugares, etc, etc. Extremamente interessante. E quando a gente vê isso, não dá para pensar em plano. Não dá para pensar em plano. Século XII. Como é que hoje a gente pode falar que é plano? Não tem como. Né? Se no século XII eles já pensavam, já tinha isso, né, que não era plano. Não é? Até se os portugueses que estão ali na Europa, né, tudo juntinho, se eles tivessem visto isso, não iam pensar que a Terra era quadradinha? Então, muito interessante, muito interessante. Sueli, o que você falou é muito curioso e responde o que o Rob perguntou, que a Bíblia fala que os anjos vão reunir os Apocalipse 7, verso 1, né? A primeira pergunta da lição de domingo. Os 4 cantos da terra. Só que é uma referência aos pontos cardeais que você trouxe. Sim, aí. Exato. Né? E hoje a gente tem a visão de satélite aí, né? A Terra nem redonda é oval, né? Tem como. É a Terra plana. Interessante o seguinte, né? Você ao Rob, que as pessoas entendem Gênesis 1 como fábula e esse trecho como literal. As pessoas estão invertendo as coisas, né? Gênesis 1 é literal e isso aqui é metafórico. Quando ele fala os 4 cantos, a Terra não é quadrada, não tem canto, né? Mas é uma referência aos pontos cardeais. Essa é a ideia. Né? Aí a pessoa fica tentando colocar a sua crença, né, em harmonia com o que a Bíblia diz. Aí fica tirando coisas que a Bíblia não diz, né? Eles até dizem que tem provas de que a Terra é plana. Com A mais B que a Terra é plana. Já ouviu alguém falar isso aí? É verdade. Aí você basta, hoje em dia, até os ateus sabem que a Terra não é plana, né? Até os ateus, né? Falar e provar é diferente, né? Essa ideia de uma Terra planificada, na verdade, era uma ideia muito difundida pelos filósofos pré-socráticos, né? Os filósofos que vieram anteriores a Sócrates. O microfone está muito baixo, Adriano. Está baixo? Tá. Acho que é o problema aqui no meu notebook. Está me ouvindo? Não? Estamos ouvindo. E os filósofos pré-socráticos, eles tinham alguns argumentos bem interessantes em relação à planificação da Terra. Né? Aliás, eles eram considerados os mais sábios da Grécia Antiga nesse período pré-socrático. Né? E a ideia de que a Terra ela tinha um formato de um disco. Essa argumentação desses filósofos durou, assim, foi por um período muito grande na história da Grécia, até o período clássico da Grécia Antiga. E é interessante a gente perceber que, além dos gregos, outras culturas, né, como, por exemplo, as culturas indígenas na América, se a gente pegar aí a civilização maia, asteca, inca, a gente vai perceber que eles tinham a mesma concepção de uma terra planificada. E só foi por volta aí do ano 330 antes de Cristo que Aristóteles, a partir de uma obra dele intitulada Sobre os Céus, que ele vai trazer evidências a respeito da esfericidade da Terra. É aí que a coisa ela se espalha por todo mundo. Agora, o que impressiona é que 700 anos antes, a Bíblia já falava da esfericidade da Terra, ou seja, 300 anos antes de Aristóteles, 300 anos antes de Aristóteles, a Bíblia já trazia evidências da esfericidade da Terra. Então, isso é uma coisa importante. Rodrigo, por isso que eu quis mostrar esse desenho, pena que não deu para ver, mas depois se alguém quiser pesquisar, né?
está na cidade de Bérgamo, na Itália. E lá, o desenho já fala de longitude, de latitude. Então, assim, século XII foi construído esse palácio, só que isso está no chão, não está na parede, está no chão. E a cidade, a fundação dela é antes de Cristo. E eles já tinham essa, né? Então, agora, ano 2020, falar em plenitude da Terra, tem que fazer muita continha, viu, Danilo? Tem que fazer muita continha para poder provar, e não vai poder provar, não tem como. É verdade, isso, Felipe. E é interessante que as pessoas estão interpretando de maneira figurada, que é literal, como a criação, e de maneira literal, que é figurado. Por exemplo, quando Jesus diz que do coração procede o que é ruim, ele está falando, né, de maneira figurada, porque o coração, você sabe que o coração não pensa, né? O coração é símbolo das emoções, só um símbolo. O coração não pensa. Quando alguém está apaixonado, é aqui que acontece a paixão, né? Quando alguém odeia, é tudo aqui, né? Quando alguém pensa, se deseja, todo bem vem daqui, todo mal vem daqui. Mas Jesus disse que o coração, né? Porque ele usou o coração como metáfora, certo? Aí eu queria dar um salto aqui para quinta-feira, tá? Quinta-feira vai mostrar a criação nas Escrituras, tá? E aí, a pergunta 7 trouxe aí diversos textos, né? De Mateus até Apocalipse, vocês já estudaram, mostrando que Jesus e todos os escritores do Novo Testamento se referiam a Gênesis 1 a 11 como história fidedigna. Nós, portanto, cristãos, adventistas do sétimo dia, cremos no que está escrito em Gênesis 1 de forma literal e não de forma figurada. Interessante, não sei se tem algum irmão católico aqui, mas com muito respeito eu diria o seguinte: oficialmente a Igreja Católica entende o livro de Gênesis como fábula. Certo? Como fábula. Aí eu queria dizer a você o seguinte, isso é oficialmente, tá? Não é um padre ou um bispo ou outro que acha, não. Oficialmente, para a Igreja Católica, para a teologia católica, tá? Gênesis 1 é fábula, não é literal. Então vamos pensar... Oi, pode falar. Eu acho que João Paulo II falou isso, Bento XVI repetiu isso, eu acho que em 2005, mais ou menos, não sei. E o Papa Francisco também já falou alguma coisa parecida com se a criação, como está no relato do Gênesis, seria coisa de magia. Deus não é mago. Ele usa essas palavras. Inclusive, há poucos meses, o Papa Francisco disse que Deus não é um criador, não é um mago com a varinha de condão criando as coisas. Em 2011, você pode procurar na internet, no Google, 2011, o Papa Bento XVI disse que Deus estava por trás do Big Bang. Que absurdo, né? Deus usando explosão para criar toda a ordem que tem hoje. Então, assim, Então, daí nós temos a expressão, então, teísmo evolucionista, né? O evolucionismo teísta. Onde a Igreja Católica, ela é teísta, crê em Deus, mas coloca o evolucionismo dentro da sua crença, da sua crendice, né? E, pastor Flávio, eu vou lhe dizer uma coisa, né? Eu gosto muito de estudar esse assunto, porque eu sou formado em letras e teologia, fiz teologia mais para aprofundar o conhecimento, né? Não há como você ser evolucionista e teísta. Não, é impossível, entendeu? Deus não está por trás do Big Bang, né? Ou Deus criou ou não criou, entendeu? Agora, muitas pessoas dizem que a gente crê que Deus nos criou, que Deus fez isso, porque isso é muito cômodo. Porque Freud, deixa eu pegar uma frase de Freud aqui. Freud dizia o seguinte, o Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise. Vou ler entre aspas, tá? Abre aspas agora. Freud. A crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. Traduzindo, Freud está dizendo que crer em Deus é uma vantagem. Por quê? Porque eu me ancoro nisso. Quando eu tenho problemas de ordem emocional, eu vou a Deus, eu vivo como Deus quer, me melhoro quando Deus quiser. É como se Deus fosse uma muleta. Freud está dizendo isso aqui. Só que o Freud desconsiderou é o seguinte. Freud dizia assim, eu tenho uma carência de ordem espiritual, não sei o que é, chamo de Deus. Né? Só que tem um detalhe, se você pensar bem, vocês aqui são intelectuais, alguém aqui pode ser da área de saúde, mas nem precisa ser da área de saúde para saber, toda carência que o meu corpo tem, a natureza supre. Concorda? Eu estou com carência de vitamina C, a natureza tem vitamina C.
Eu estou com carência de vitamina B12, a natureza supre a vitamina B12. Mas eu tenho uma carência de Deus e a natureza não supre, entendeu? É uma invenção. Então, quer dizer que a única carência que eu tenho é Deus, que a natureza não supre. Então, Deus não existe. A única carência que eu tenho não existe, que é Deus. Mas todas as demais carências existem na natureza para suprir isso aí. Né? Então, voltando aqui para essa parte de que nós cremos no Gênesis fidedignamente, então, se a Igreja Católica considera oficialmente o Gênesis 1 como fábula, Deus não criou o mundo, então eu prefiro as fábulas de Esopo, sabiam? Eu sou professor de literatura também, e Esopo tem fábulas, La Fontaine tem fábulas, Monteiro Lobato tem fábulas. Eu prefiro essas fábulas, sabe por quê? Porque essas fábulas não mudam meu estilo de vida. Essas fábulas não dizem como eu tenho que viver. Mas a Bíblia diz como é que eu tenho que viver. A Bíblia mexe no meu trabalho, eu não devo trabalhar no sábado. A Bíblia mexe na minha alimentação, não devo comer isso ou aquilo. A Bíblia mexe no meu bolso, tem um dízimo e ofertas. A Bíblia mexe na minha forma de me relacionar sexualmente. Deus só considera o sexo sem pecado no casamento. Então, assim, se fábula por fábula, eu prefiro a de Monteiro Lobato, entendeu? Mas a Bíblia não é fábula. Agora, um detalhe interessante é que a fé admite dúvida. Deus é tão bom que ele permite que a gente tenha dúvida. Por quê? Porque a palavra fé, no grego, eu pesquisei aqui, quer dizer piostes. E piostes em grego quer dizer o seguinte, garantia que vem de uma possibilidade de confiança. Quando alguém diz assim, não, isso é fé, eu sou ciência. Tem até um garoto aí, ele é meio cientista até, um garotinho, tem um ministério, não lembro, esqueci agora o nome dele. Se alguém lembrar, pode falar, mas ele tem um ministério com ele. Né? Young Sheldon. O Young Sheldon, ele diz assim, isso é fé, eu sou ciência. Só que a fé que nós temos, e eu como adventista do sétimo dia, preciso saber defender a minha fé. A fé que a Bíblia menciona não é uma fé cega, é o piostes. Piostes quer dizer o quê? Uma garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Ontem eu estava com uma crise alérgica, pedi à minha esposa para comprar um antialérgico para mim, ela trouxe. Certo? Por quê? Eu tenho fé de que esse remédio vai resolver a minha alergia. Por que vai resolver? Porque existe uma possibilidade de confiança. Eu já tomei e resolveu, entende? Mas Deus me dá a possibilidade de não crer. Por exemplo, João Batista. João Batista, ele anunciou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não foi? Mas quando ele viu Jesus comendo e bebendo com os pecadores e ele estava preso numa prisão, vocês lembram que ele mandou os discípulos dele conversaram com Jesus para saber se de fato Jesus era o Messias ou eles deveriam esperar outro? Só que, mesmo admitindo a possibilidade de dúvida, Deus me dá evidência suficiente para eu crer nele, certo? E se alguém disser para você, a gente estamos quase finalizando, tá? Acho que mais uns 10 minutos no máximo a gente finaliza, que fé não combina com religião, aí eu vou dizer o seguinte, C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais de Oxford, né? Era ateu, confesso. Não combina com ciência, né? Oi? O dizer aí que as pessoas podem dizer é fé não combina com ciência, né? Não combina com ciência, retificando, perdão. Fé não combina com ciência, tá? Retificando. Fé combina com ciência 100%. C.S. Lewis, né, autor de As Crônicas de Nárnia, ele era um ateu, confesso. E ele se converteu ao cristianismo e escreveu livros, né, defendendo o cristianismo. Blaise Pascal era cientista e cristão. Louis Pasteur, né, o famoso Louis Pasteur, era cientista e era cristão. Sir Isaac Newton, teoria da gravidade, descobriu a gravidade, estudou a gravidade, né, tão importante na ciência a gravidade. Dostoiévski. Oi. Da Vinci também, né? Da Vinci era tudo, era cientista, era artista, era pintor, era escultor, né? Uma grande mente aí da Renascença. Hein, Volner? A gente pode citar outros, por exemplo, o método científico próprio foi desenvolvido por Roger Bacon, que era frade. O pai da genética é considerado Mendel, né? Mendel era um monge. Pai da teoria atômica era um jesuíta, o Boscovich. E o próprio Big Bang, que está entranhado aí na ciência, foi idealizado inicialmente por um padre, o Georges Lemaitre, e depois vem dizer que a ciência não se une com a religião. E é interessante, Diego, que o Stephen Hawking, que era ateu, dizia que o mundo foi preparado para o homem existir.
Se o mundo foi preparado, quem preparou, entendeu? Então ele mesmo se contradiz na tese dele. Se você ler o livro dele, você vai perceber que ele se contradiz. O mundo está preparado para o homem morar. Se está preparado para o homem morar, é porque alguém criou, entendeu? É que alguém criou. Detalhe interessante, Leibniz é um dos caras mais intelectuais que já existiram. Leibniz, você tem uma ideia, certo? Ele estudou o cálculo diferencial. Você que é da área de atuárias, sabe o que é o cálculo diferencial? Leibniz, aos 21 anos, já tinha o primeiro doutorado dele. Aos 10, ele falava grego e latim. Aprendeu sozinho. E ele era cristão da cabeça ao pé. Cristão no sentido lato do termo mesmo. E o Antoni Flew, né? Antoni Flew era um dos maiores teóricos do evolucionismo, do ateísmo, e se converteu ao cristianismo. Em detalhe interessante, que disseram que era fake news, que não pode e tal. Só para vocês terem uma ideia, Antoni Flew se converteu. Publicou um livro. Publicou, ele tinha muitos livros e artigos, enfim. Ele foi o maior teórico, para você ter uma ideia. Quando o Antoni Flew se disse cristão, o pessoal achou que era fake news. Quando ele foi a público e disse isso, disseram que ele estava doido. Só que uma semana antes de ele ir a público e dizer que era cristão, uma revista acadêmica havia publicado um artigo científico dele. Então, assim, ciência e religião combinam sim. Deus não é um delírio, como escreveu Richard Dawkins em seu livro. Tá? A ciência gosta de dizer assim, a crença em Deus, a crença na Bíblia, acaba sendo uma vantagem, né? Porque você atribui tudo a Deus. Só que a descrença em Deus também é uma vantagem. Por quê? Porque se eu não creio em Deus, eu não preciso me submeter às suas leis. Aí eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar. Porque se não tem um criador, não devo satisfação a ele. Se não tem um juiz, não tem legislador, eu vivo como eu quero. É como aquele adolescente. Os pais viajam, ele aproveita para fazer o que quer em casa. Então eu diria também que a crença em Deus é uma desvantagem. Mas sabe, finalizando aqui, é muito importante deixar claro que na teoria da evolução, que a lição cita de forma tangencial, Charles Darwin disse que a moralidade humana, a moralidade que o homem tem, não pode ser explicada pela teoria da evolução. Interessante isso, né? Se nós temos uma moralidade hoje, nós temos uma consciência moral, essa consciência moral, a evolução não consegue explicar. Interessante. Aí alguém pode dizer assim, essa moralidade vem então da sociedade. Ok, mas de que sociedade? Tem sociedade que sacrifica criança em ritual religioso. Tem sociedade que discrimina pessoas pela cor da pele, pelo local em que nasceram. Então, de que sociedade eu estou falando? Então, caiu por terra essa ideia de que a moralidade vem da sociedade. Ok, então a moralidade que Deus colocou na mente humana vem da educação. Mas que é educação? Porque todos os principais nomes do nazismo eram intelectuais. Os principais nomes do nazismo de Hitler eram formados em grandes universidades da Europa. Então, essa moralidade humana nem vem da sociedade e nem vem da educação. Mais uma vez, Diegão, mais uma vez confirmamos. Bin Laden. Deixa eu ouvir, viu? Mais uma vez, a gente confirma que a moralidade vem de Deus, que Gênesis é literal, que os céus e o firmamento proclamam a glória de Deus. Pois não, Diego? Não, complementando aí, o Bin Laden tinha uma biblioteca gigantesca dentro de casa. Olha só, né? Então, se a moralidade vem da educação, o Bin Laden era intelectual, né? Se formou nos Estados Unidos, né? Foi treinado pelos Estados Unidos. Obrigado. Eu queria finalizar lendo um trechinho da lição de sexta-feira. Localiza a sua lição aí, por gentileza, sexta-feira. Professor, antes de você finalizar, talvez aí, que vai dar o toque especial aí do final aí, mas vou dar um de Robinho aqui agora. Pois não, os relatos de outros povos, de outras culturas, sobre a criação do mundo, onde cada povo aí tem o seu relato. E o cristão e o povo judeu também tinham o seu relato. Quem copiou de quem? Vou colocar essa dúvida aqui. Será que os judeus ouviram esse relato e copiou? Ou os outros povos copiaram dos judeus? Porque há vários relatos que há correlação em vários fatos ali, né?
há uma correlação e outras coisas divergem. Como que faria? Excelente pergunta. Excelente pergunta, pastor Flávio. Olha só interessante. Quando eu fiz letras, eu aprendi uma coisa. Para responder a sua pergunta, eu vou puxar aqui de outra área, tá? Dar uma resposta interdisciplinar, não só teológica. Existe uma coisa que a teoria da evolução não consegue explicar. É como a linguagem surgiu. Como o homem começou a falar. Certo? Porque a fala é algo muito complexo. Até hoje tem criança que não consegue falar e faz tratamento para isso. Entendeu? Eu não estou falando só de um aspecto físico, a língua travada, algum aspecto cognitivo, neural, certo? A linguagem é algo muito complexo, até hoje é complexo. Eu mesmo já publiquei um artigo científico na Universidade Federal do Ceará sobre a aquisição da linguagem, certo? É algo muito complexo. Tem muitos artigos científicos na área. A ciência não sabe explicar como a linguagem surgiu, certo? A ciência não sabe explicar como os idiomas surgiram. Porque uma coisa é a linguagem, certo? Outra coisa são os idiomas. Então, assim, digamos que o homem começou falando o indo-europeu, que é um dos primeiros idiomas que eles acham que foi a raiz de todos os idiomas, o indo-europeu. Tá? Vamos imaginar que esse foi o primeiro idioma de Adão e Eva. Vamos imaginar, certo? E o inglês, e o francês, e o alemão, entende? E o japonês, e o português. O português surge do latim. Olavo Bilac dizia que era a última flor do lácio, a última flor que saiu do latim. Então, se eu não entendo a linguagem, os idiomas é que eu não consigo entender mesmo. E outro detalhe interessante, muito mais complexo do que a fala, é a escrita. A evolução não sabe explicar como a escrita surgiu. Certo? Tem muita gente que fala, mas não escreve, é analfabeto, por exemplo. Muitas culturas eram ágrafas, não tinham escrita. Né? Agora você imagina só, se a ciência não sabe explicar como a fala surgiu, a linguagem, os idiomas e a escrita, por que todos os povos tinham na sua mente uma ideia de Deus? Entende? Todos os povos têm na sua mente uma ideia de Deus. Por quê? Quando Marco Polo chegou à China, o explorador, eles tinham Deus lá. Quando Colombo chegou à América, eles tinham Deus. Os maias, os astecas. Quando os jesuítas chegaram aqui, os jesuítas chegam depois, né? Chegam nos anos 40 do século XVI. Quando Cabral chega aqui, os índios tinham seus deuses. Então, quem colocou na mente desses seres humanos a ideia de Deus? Entende? Então, independentemente de como se manifeste, Deus colocou no ser humano a ideia de Deus, entendeu? Ou seja, se eu não consigo explicar como a fala surgiu, porque Deus, acima disso, Deus colocou no ser humano onde quer que ele se encontre. Seja na China, seja na América Espanhola, seja na América do Sul. Deus colocou na mente humana o sentimento de Deus. E eu tenho como, com base nisso, acreditar que o Deus do Gênesis é o Deus que motivou toda essa crença aí, equivocada, obviamente, em outros deuses. Certo? E aqui no estudo adicional de sexta-feira, queria que você lesse comigo esse primeiro parágrafo que diz assim, ó, estamos finalizando. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da vida eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelo preconceito ou o orgulho humano. E eu queria finalizar dizendo o seguinte, na época de Newton, de Sir Isaac Newton, descobriu-se que o universo tinha leis. Né? Na época de Albert Einstein, século XX, descobriu-se que o universo tinha energia. Na época de Watson, descobriu-se que havia o DNA, né, e a informação estava lá nesse DNA. Então, o que acontece? Se existem leis, alguém as criou. Se existe energia, alguém, né, deveria existir para detonar essa energia. Se existe o DNA, existe informação. E se existe informação, alguém colocou essa informação lá. Se eu chegar a uma sala de aula e ela estiver cheia de informações, eu vou entender que alguém colocou essa informação lá. Né? E a linguagem, a escrita, né? A teoria da evolução não consegue explicar isso, mas a Bíblia consegue explicar isso aí. Certo? E a noção religiosa e o sentimento de Deus. Então, de forma inequívoca, nós podemos dizer o que o verso para memorizar traz. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, eu agradeço a Deus porque eu não surgi, agradeço a Deus porque Ele me criou, certo? E que eu posso contar com o favor dEle sempre. Porque nesse momento, Jesus ministra por nós no santuário celestial.
o nosso nome está nos lábios de Jesus. Que maravilha, né? Quando eu digo assim, Jesus está orando por mim agora, Jesus está intercedendo por mim, eu estou dizendo, o meu nome está nos lábios dele. Que não só é juiz, mas não só é advogado, mas também é o juiz. Então, louvo a Deus por isso, né? Queria agradecer o privilégio de participar da lição com todos vocês, tá bom? Queria agradecer a participação, agradecer ao pastor Flávio, né, pela oportunidade, pela confiança. E espero, quem sabe, em outros momentos, né, a gente possa estar juntos novamente, tá? Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Flávio, com você. Professor, muito obrigado, viu? Foi ótima a tua participação, bem esclarecedor em algumas coisas, trouxe uma visão diferente, usando filosofia, também ciência aí, e para muita gente, eu não tenho muito contato com isso, e você trouxe algumas ideias, alguns contatos, isso nos faz elevar o nosso patamar, né? Então, é muito bom para algumas pessoas aqui, assim como eu, que não tiveram contato com algumas informações no passado, como você nos trouxe, também elevam os seus pensamentos, podem pensar de uma forma diferente, podem ver que a situação é muito mais complexa, é muito maior do que nós imaginamos, né? Então, muito obrigado pela sua participação e pelas ideias que você nos trouxe aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma contribuição, algum complemento? Pode ficar à vontade agora. Eu queria eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com essa pergunta que o senhor fez no final, né, com relação às cosmogonias de cada área, né? Os babilônicos tinham a sua, os sumérios, e de fato muita coisa tem ligação, né? O dilúvio se parece com a epopeia de Gilgamesh, Ziusudra sendo Noé, Atrahasis. Outra dos babilônicos diz que o homem foi criado da terra, misturado com sangue de um deus que foi morto. Aí o pessoal pergunta, o relato hebraico é muito posterior ao sumério, então quem copiou quem? Tem uma máxima que diz, eu não sei se o senhor vai se lembrar ou quem pode me ajudar, que fala que quem conta um conto aumenta um ponto. Aí, partindo dessa máxima, que tem a sua verdade secular, a original seria aquela que foi mais resumida, aquela mais enxuta. E o Gênesis, de fato, é muito enxuto, muito resumido. Se você for comparar o relato, a cosmogonia hebraica com a babilônica, a suméria, a grega, você vai ver que o Gênesis só tem 2 páginas. Se você for comparar com a babilônica, a grega, elas contam a história dos deuses antes da criação. Quem eram os deuses, se casou com quem brigou, o que é que foi que houve até a criação. E a criação teve isso, teve aquilo, a terra foi criada com a morte de não sei quem que caiu. Então, é uma complexidade tão grande, e se a gente partir do pressuposto que tudo se começa simples e depois vai ganhando complexidade, a gente tem, por esse argumento, que o que foi mais simples seria o original. E a partir dele foi ganhando complexidade. E por esse argumento a gente tem essa evidência não, argumento que pode reforçar que o relato bíblico foi o original. E a partir do relato adâmico, a tradição, de acordo com suas vertentes, o conto foi aumentando pontos. Diego, e um detalhe interessante é que a maior prova de que Deus existe, que Deus criou, de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a transformação que ela realiza em nossa vida. Nenhum livro transforma vidas, nenhum livro de autoajuda transforma vidas. Né? Interessante, e equipe aqui. Deus revelou a Ellen White 8 remédios da natureza, não é isso? Um deles é o repouso, o descanso. E a ciência tem descoberto a cada dia, né, esses remédios como muito benéficos para o ser humano. Hoje em dia, por exemplo, tem mais gente com carência de vitamina D do que com câncer de pele. Entendeu? Outro detalhe, né? Quando a pessoa não dorme bem, tem uma pesquisa científica que prova o seguinte, quando uma pessoa não dorme bem, certo? Ela tem tendência à depressão. Foi feita uma pesquisa com 2 grupos, um dormia bem, outro dormia mal. Dormir mal quer dizer dormir poucas horas, certo? E aí foi descoberto que os que dormiam bem focavam mais em pensamentos positivos, os que dormiam mal focavam mais em pensamentos negativos. Como é que eles descobriam isso? Pediam para a pessoa falar um pouco da sua vida. Os que dormiram pouco falavam de pontos ruins da vida.
Os que dormiam mal falavam de aspectos positivos da vida. Então, assim, quando Deus diz, bem, certo? Ele preparou tudo isso para que eu tivesse uma visão positiva de mundo. É comprovado, olha só um detalhe interessante. Muitos casais que se separam, às vezes são casais que estão dormindo pouco. Curioso isso, né? Por que muitos casais que se separam têm dormido pouco? Porque quando eu durmo pouco, eu só me lembro das coisas ruins. Começar a dormir 15 horas por dia agora. Olha aí, viu, pastor Flávio? É isso aí. Eu acho que 8 tá bom, né? 8 tá bom. Como o casal dorme pouco, o que acontece? Ele começa a lembrar das coisas ruins que o outro faz. Então, olha só como Deus preparou tudo perfeito, né? Deus nem quer que eu durma 12 horas, nem 5, né? Por quê? Porque Deus criou, Deus está no controle, ele conhece a nossa fisiologia. Deus conhece a nossa psique, né? Ele diz, ó, não andeis ansiosos. E a ciência mostra hoje, eu já dei uma palestra sobre ansiedade, mais de 20 malefícios da ansiedade. Mais de 20 malefícios. Eu tenho um amigo que se internou agora no hospital por ansiedade. E o que Jesus diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, Deus conhece a nossa fisiologia, a nossa psique, o nosso emocional. A gente está achando ruim esse isolamento? O que foi que o Gênesis diz? Não é bom que o homem esteja só. Né? Então, Deus está no controle. E a maior prova de que Deus criou, de que isso é verdade, é a transformação que ela faz na nossa vida. Eu nunca vi um alcoólatra deixar de ser alcoólatra porque leu um teórico do evolucionismo. Nunca vi alguém ser fiel à esposa porque leu um teórico do iluminismo. Nunca vi alguém ser dizimista porque leu Freud. Mas eu vejo tudo isso na vida de pessoas que estudam a palavra de Deus, que ela tem um poder. Né? Agora, um detalhe, viu, pastor Flávio? Muita gente que diz crer em Deus queria que tudo isso fosse verdade. Que é tão bom, né? Tudo aquilo que a Bíblia traz é tão bom. Paulo diz assim, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na mente humana o que Deus prepara para aqueles que o amam. Então, no fundo, o evolucionista, o ateu, ele tem inveja, porque ele sabe que aquilo em que a gente crê é muito bom. Né? Legal, muito bom. Obrigado, viu, Diego, aí pelo seu complemento aí da resposta, que foi fera, viu? Obrigado aí. Interessante, pastor. Que assim, quando o pastor pergunta quem copiou de quem, é um pouco complicado, difícil de responder essa pergunta, porque a gente vê semelhanças nas narrativas sobre a criação de civilizações que não tiveram contato uma com a outra. Quando você pega a narrativa, por exemplo, das civilizações Inca, Maia, você vê semelhanças com a narrativa das civilizações mesopotâmicas e elas nunca se conheceram, nunca tiveram contato uma com a outra. Eu concordo com o pastor Volney de que Deus colocou no coração, né, dos povos, dessas civilizações, a ideia de Deus, porque como se explica essa semelhança nas narrativas sobre a criação da Terra, sendo que essas civilizações nunca tiveram contato. Né? Agora, uma coisa a gente vê aqui que é também interessante, todas essas narrações sobre a criação das civilizações aí, de várias culturas, a gente vê que a criação ela foi resultado de brigas, de conflitos, de desentendimentos entre os deuses. Quando a gente vai para a gente lê no Deus dos céus e a terra, a gente não vê conflito, a gente não vê briga, a gente não vê desentendimento. Há uma harmonia, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né, de criar os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Isso difere da narrativa de outras civilizações. Muito obrigado, viu, Adriano? Existe essa grande harmonia aí, né, no relato bíblico e nos outros relatos, como o Diego mencionou ali também, há muita confusão, briga, infidelidades, morte em cima de morte e assim vai, né? Bom, gente, o nosso tempo já se encerrou já há algum tempo, né? Agradeço a presença de todos aí. Eu acho que teríamos muitas contribuições e talvez até perguntas a respeito disso, né? Mas vamos encerrar para que não delonguemos muito, né? Mais uma vez, agradeço aí o professor Volney e a sua equipe e seus amigos que vieram juntos aqui para assistir conosco. Olha só. Tá? Beleza. Foi muito legal aí ter amigos teus aqui conosco também. Isso demonstra a união que a igreja tem, também
queremos receber amigos novos também, fazer novas amizades, isso é muito bom. E esse tempo está nos proporcionando isso, né? Quem diria, Volney, que um dia você viria a Franca, né? Olha só, né? Virtualmente, você está em Franca hoje, né? E seus amigos conosco aqui também no nosso distrito do Jardim Centenário. Tá bom? Privilegiado e feliz por ter participado. Legal. Legal mesmo. Irmãos, vamos encerrar então com uma oração. Vou pedir para que o professor Volney, ele então dê a sua última palavra aí, então, em oração para nós aqui agora. Vamos orar então. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque o Senhor nos criou, porque o Senhor colocou em nossa mente uma consciência de Deus. Pedimos não apenas, ó Deus, que a gente venha a crer em Ti, mas que o Evangelho que Te apresenta como Deus Criador possa transformar nossa vida a cada dia. Peço que o Senhor abençoe cada amigo que participou deste encontro, das mais diversas partes do país. O Senhor esteja com os irmãos de Franca, com o pastor Flávio, com a liderança aí no estado de São Paulo. Que o Senhor possa nos preparar a cada dia para a tua breve volta. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Um bom restante de sábado para todos. Quarta-feira teremos o nosso culto coletivo, né, distrital, juntos. Quarta-feira às 20 horas. Coloque isso no seu programa aí. E também, terças e quintas, temos os pequenos grupos virtuais também. Fiquem com Deus e um bom restante de sábado. Feliz sábado.